Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo eu te conto 5 curiosidades sobre o Grenal. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vão pintar por aqui. E claro, compartilha com quem curte futebol e principalmente o Grenal, afinal, o clássico é o de maior rivalidade no Brasil, e não sou eu que estou dizendo. Isso saiu na publicação da revista 442 de 2016. Mas vamos então ao que importa, começando pelo nome do clássico, a curiosidade de número 1. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, fundado em 1903, não tinha um rival à altura na capital gaúcha até 1909, com a criação do Esporte Clube Internacional. Nascia aí uma rivalidade que dura até hoje. Mas você já pensou ter que falar ou escrever "Hoje é dia de Grêmio Futebol Porto Alegrense Esporte Clube Internacional"? Pois foi assim que foi falado e escrito por 17 anos. Até que em 1926, o jornalista Ivo dos Santos Martins resolveu dar uma abreviada no nome. Surgia aí o termo Grenal, que dura até hoje. Tanto que o governador Ildo Meneghetti definiu numa frase: Grenal é Grenal. E você, gostaria de ter conferido ao vivo a primeira partida entre essas duas equipes? Ou melhor, entre essas aqui? Vamos conferir agora a curiosidade de número 2. Em 2020, o clássico Grenal completa 111 anos do primeiro confronto em 18 de julho de 1909. Até aqui, mais de 400 jogos. Você gremista ou você colorado deve lembrar de uma vitória inesquecível sobre o rival, não é verdade? Mas você sabe quando foi o primeiro empate entre as duas equipes? Foi no Grenal de número 20, em 24 de maio de 1925, o jogo que também foi o do 100º gol em clássicos, marcado por Luiz Carvalho do Grêmio, jogo que terminou em 3-3 no estádio da Baixada. A primeira vitória gremista foi logo no primeiro clássico, 10-0, com o primeiro gol marcado na história pelo jogador Buff. Esse jogo os gremistas gostam de lembrar, hein? Já os colorados comemoraram a primeira vitória em cima do rival no Grenal de número 7, em 31 de outubro de 1915, vitória do Inter por 4-1. Só que o primeiro gol colorado em Grenal saiu no jogo de número 3, gol de Vinholes em 18 de junho de 1911. Falar de gols lembra de goleadas, assunto da nossa curiosidade de número 3. Mas antes, aproveita e se inscreve no canal, tasca o teu joinha e bora lá para a curiosidade número 3? Dos anos 2000 para cá, teve goleadas. Do Inter no Grêmio, do Grêmio no Inter. Os colorados não gostam muito de lembrar do clássico 407, de 9 de agosto de 2015. 5-0 para o maior rival. Essa foi a maior goleada até agora no clássico no século XXI. Mas você sabe qual foi a maior surra que uma equipe deu na outra? Se você gremista respondeu os 10-0 do primeiro clássico, acertou. Mas sabia que o Inter goleou o Grêmio por 11-0? O jogo em questão foi o clássico de número 55 em 1º de novembro de 1938. O Colorado teve 5 gols anulados e, segundo relatos de jornalistas e pessoas da época, e a história consta no livro A História dos Grenais, do jornalista Davi Coimbra, o papo entre o então presidente do Inter, Ildo Meneghetti, e o árbitro da partida foi algo do tipo: por que anulaste tantos gols? Era muito gol para um Grenal. Na estatística oficial, essa partida terminou em 6-0 para os Diabos Rubros, como relatam os jornais da época. Mas e afinal, quem tem a maior goleada sobre o rival desde que o futebol se tornou profissional? Dessa, quem gosta de lembrar são os colorados. 7-0 no clássico de número 104, em 17 de outubro de 1948, na decisão do campeonato da cidade de Porto Alegre. E se tem goleada, tem goleador. Bora para nossa curiosidade de número 4? Lembrar quem fez o último gol pelo lado tricolor ou colorado pode até ser fácil, mas você sabe quem mais balançou as redes adversárias na história do confronto? Pelo lado azul,
Luiz Carvalho, que inclusive dá nome ao CT do clube, anotou 15 vezes contra o Inter em 29 clássicos. Pelo lado vermelho, Carlitos guardou 42 gols em 62 confrontos com o Grêmio. Muitos gols, né? D'Alessandro, que é quem mais fez gols no século XXI no clássico, anotou 9 vezes, por exemplo. Eu já falei de goleada, de goleador, a origem do nome do clássico, mas clássico que é clássico, além de histórias, gols e goleadas, tem que ter jogos marcantes, não é verdade? Aparece aí então curiosidade de número 5. De amistosos a competições internacionais, as duas maiores equipes do sul do Brasil já mediram forças por praticamente todas as competições possíveis na América do Sul. O Grenal da Libertadores, em 12 de março de 2020, marcou o primeiro encontro delas pela principal competição da América do Sul e terminou em 4-4 nas expulsões. O placar ficou zerado mesmo, mas antes disso, em 2004, o Grenal 361 marcou o primeiro encontro da dupla por uma competição sul-americana. Vitória do Inter por 2-0. Dupla que, aliás, também se encontrou em solo estrangeiro, mais precisamente em Rivera, no Uruguai, em 30 de janeiro de 2011, no clássico de número 384, válido pelo Gauchão. Ou seria Gauchão. Os dois maiores clubes do sul do Brasil tiveram vários ídolos ao longo dessa história mais do que centenária. Eu já falei de alguns do Grêmio, de alguns do Inter, mas fato é que tanto o Tricolor quanto o Colorado têm estátuas em homenagem a dois grandes ídolos, Renato Portaluppi e Fernandão. Você, torcedor, acha merecido? Quem mais merecia estátua da dupla na opinião de vocês? Quer saber mais sobre algum destes dois ídolos? Então comenta aqui com a hashtag Renato ou hashtag Fernandão para eu saber com qual dos ídolos tu mais te identifica e qual tu quer conhecer mais no próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Então comenta aqui, solta o teu joinha, compartilha com os teus amigos, sejam eles gremistas, colorados ou que curtem futebol. Até a próxima!